que nós vamos fazer hoje? Começar os preparativos para o lançamento do canal. Aí sim. É isso aí, galera. Acho que agora a gente tá com tudo pronto aqui para começar a falar com vocês, então bora lá, que hoje o papo é pra gente conhecer um pouco melhor quem é o Danilo e o Thiago e o que tá por trás desse canal todo aqui, de todas as vontades que a gente teve quando eu quis montar ele, beleza? Cara, aqui praticamente a gente improvisou o estúdio inteiro, né? Então, sempre que a gente vai gravar, a gente tem uma baita mão de obra aqui para montar todo esse setup que vocês estão vendo. Por quê? A gente está exatamente na sala da minha casa. Então, toda vez que a gente precisa gravar alguma coisa, a gente tira a sala inteira para lá, né? Desloca para lá e faz as gravações daqui, literalmente no meio da sala de estar. Eu sou o Dan Cunho Jean, Danilo Ventura Cunho Jean. Eu sou o Thiago Zago e... Maldito mosquito. Eu sou o Thiago Zago e eu tô aqui para fazer parte do projeto Nerd & Coffee. E eu tô aqui porque eu sou nerd pra c****. Aqui no canal eu organizo uma parte das coisas, né? Então essa parte mais técnica de câmera, iluminação ou até mesmo decidir quais vão ser os equipamentos ali que a gente vai precisar, o design de setup e tudo mais, foram coisas que eu estudei mais, né? Então lógico que eu não decido sozinho, mas boa parte veio das coisas que eu consegui estudar, além de apresentar os programas que vocês vão começar a assistir aí, eu também faço as edições. Eu leio quadrinho desde 1990, nasci em 84, né? Então, eu sempre li quadrinhos. Meus pais moravam em São Paulo, eu sou natural de São Paulo. Meus pais se mudaram para o interior e na época a gente tinha uma vida muito confortável financeiramente. Então, todos os tokusatsus, Jaspion, Jiraiya, Giban, Flashman, tudo que aconteceu nos anos 80 e os anos 90 eu consumia. Até coisas que antes de eu nascer, eu consumia muita coisa. Videogame, meu primeiro videogame foi um Atari, então eu passei pelo Atari, pelo Master System, joguei Turbo Game, então eu sempre gostei disso. Eu sou cinéfilo, né? Então eu tenho mais de 1000 filmes em DVD na minha casa, e por ter uma boa memória, às vezes eu converso com o Danilo, eu lembro de coisas que são absurdas sobre isso. Eu me considero um nerd, mas eu me considero um nerd diferente, né? Quando a gente pensa em nerd, a gente pensa naquele cara que acompanha tudo que é de cultura pop, e hoje a gente chama de cultura geek, né? Desde sempre. Esse não é muito o meu caso. É lógico que eu assisto e curto e leio muita coisa, mas o Thiago ele tem muito mais intimidade com essas coisas do que eu. Eu sou aquele tipo de nerd que quando pega um assunto quer entender profundamente tudo que acontece naquilo, né? E aí eu faço isso muitas vezes de maneira autodidata, muitas vezes eu procuro algum professor para me ajudar ou alguém que entenda mais daquele assunto. A gente se trombou em uma empresa em 2007. Na verdade, nessa época o Danilo trabalhava na empresa já e ele acabou fazendo a minha entrevista, né? Acabou que o que começou com uma entrevista de emprego se transformou num colega de trabalho que muito rapidamente se transformou em uma amizade e que hoje em dia é basicamente um irmão. Ele é parte da minha vida, não só ele, como a esposa dele, a Cláudia. E hoje a gente não tem, não é só mais aquela relação de amigos. É uma pessoa que eu sei que eu posso contar pra tudo. Eu gosto muito de gestão de negócios. Eu já ajudei muitas empresas com departamentos de vendas, departamentos de atendimento ao cliente e tudo mais. Inevitavelmente, isso me levou também para a gestão de pessoas, então eu gosto muito de liderar pessoas e entender como cada um funciona. Numa dessas jornadas da vida por aí, né, eu encontrei um cara que acabou se tornando um grande amigo. E esse grande amigo sempre me atiçou, me provocou para que eu tivesse meu próprio negócio. E depois da gente pensar muito em diversas outras possibilidades, ele trouxe à tona uma vontade que ele tinha também, que era de ter um canal no YouTube. Já era desde o começo uma vontade nossa fazer um canal nerd, né? Então a gente foi afunilando cada vez mais para dentro dessa ideia de falar sobre temas nerds, cultura pop, cultura geek. Era
que tinha que acontecer, porque o Danilo é uma pessoa extremamente reservada, eu sou uma pessoa mais extrovertida, foi assim que a gente se conheceu e tá dando certo até agora. É quase um casamento. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, mas na essência eu sou um cara bem simples. Eu não gosto muito de rodeios, né? Eu prefiro que quem for conversar comigo, quem for trazer alguma coisa pra mim, traga sem receio, né? A primeira delas é eu vou ouvir e a segunda delas é eu vou criticar. Essas duas coisas sempre vão acontecer e eu acho que elas estão acontecendo no canal também, por essas e outras, né, que o canal se desenvolve com tanta velocidade. Só que em algum momento, cara, eu vendo algumas pessoas que eram inspiração pra mim, né, de outros canais que eu sempre achei muito legal, eu falei, puta, cara, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. Ter uma ideia não é difícil. A parte complicada foi, uma coisa é você assistir algo no YouTube, outra coisa é você querer viver disso. Sempre que você vai trocar de ramo, iniciar um novo projeto, ele te dá receios. Mas assim, a aceitação não foi tão difícil. Primeiro teve aquele momento de absorção de ambos nós dois, tipo, cara, mas e aí, a gente vai fazer, vai continuar trabalhando, a gente vai viver disso. Então não foi uma decisão difícil de ser tomada, mas ela precisou ser bem pensada. Eu acho que a iniciativa Nerd & Coffee ela começou muito bem. Lógico que ela tem seus tropeços, né? Nada na vida é de graça. E a gente está gravando isso daqui justamente para mostrar para todo mundo que não é fácil, apesar de ser uma ideia que muita gente pode considerar simples, né? Os caras montaram um canal nerd. Tá bom, beleza? Mas ela não é uma... Você conduzir isso daqui como uma empresa, que é o que a gente está fazendo, não é uma iniciativa simples, não é algo fácil de se fazer. Eu gostaria que o Nerd & Coffee se tornasse um pontapé inicial para muitas outras coisas que a gente vai fazer. A gente tem vontade de ajudar muita gente que está começando seus canais e que não sabem por onde começar. A gente não tem exatamente ainda a propriedade que a gente gostaria para sair dando o nosso nome e falando para as pessoas que a gente vai ajudar elas com seus canais, mas a gente está aprendendo muita coisa que dentro de algum tempo eu acredito que seja muito útil para a gente ajudar cada vez mais a galera que não sabe como fazer, iniciar seus canais e iniciar suas ideias. Então essa é uma das ideias que a gente tem por trás do Nerd & Coffee. O início foi complicado, porque beleza, então a gente vai fazer um canal. Mas como que a gente começa? Que equipamentos a gente precisa? O que a gente pode comprar? Quanto custa? Será que é caro? Eu tenho esse dinheiro sobrando? E se der errado, eu vou perder esse dinheiro? Então, eu acho que não só para o canal, não só para a iniciativa Nerd & Coffee, como qualquer pessoa que vai empreender em alguma coisa, essas são as primeiras perguntas para quem está entrando numa área a qual não domina. Mas tem muitas outras ideias que eu gostaria que dessem certo. Para que elas deem certo, a gente precisa bastante da ajuda de vocês para vingar essa primeira ideia nossa aqui. O Nerd & Coffee, ele começou como uma iniciativa de liberdade. Cara, eu quero fazer algo diferente e eu vou fazer algo diferente. Nenhum de nós entendia nada de edição, nenhum de nós tinha escrito nenhum roteiro até aqui. Até mesmo na hora das edições, a gente pega ali informações onde a gente foi mal pra caramba. Então tudo isso é um processo de aprendizado, que eu espero que no futuro esse esforço ele seja reconhecido principalmente por nós, mas também pelas pessoas que nos assistem. Eu espero que a gente consiga criar uma comunidade nerd feliz, satisfatória e entregar coisas de qualidade. Tá lançado finalmente. Tá lançado finalmente. A ideia do nosso canal aqui é a gente se ver pelo menos 3 vezes por semana, tá, galera? Então é isso, galera. Eu acho que a gente se vê no próximo vídeo. Não acho, a gente vai se ver. Até mais. Galera. Falou!